Olá, alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que tenham aproveitado o recesso, descansado, né? Curtido um pouquinho com as devidas precauções, né? A gente tem que continuar se protegendo. E esse mês de agosto nós vamos fazer uma validação, né? Um aprofundamento dos conteúdos que foram apresentados ao longo do primeiro semestre, tá? Então hoje nós teremos aula de história, ok? E vamos falar sobre assuntos relevantes do capítulo 1 e do capítulo 2. Então vamos lá. No capítulo 1, eu separei aqui a questão do período de Napoleão, tá? Napoleão, ele lutou contra os países absolutistas que invadiram a França durante a Revolução e sufocou o golpe de 1795, em que os monarquistas queriam voltar ao poder. Napoleão ele era um general com grande liderança sobre as forças armadas, excelente estrategista, além de que de prometer o que o povo queria, né? Glória e riqueza. Agora eu destaquei alguns fatos importantes que ocorreram no período de Napoleão. Em 1800 ele cria o Banco da França. Em 1804 ele implanta um novo Código Civil. Em 1806 Napoleão decreta o bloqueio continental, impedindo assim o comércio de países europeus com a Inglaterra, né? Porque como a Inglaterra era muito forte militarmente, ele usou dessa estratégia, ele pretendia enfraquecer economicamente a Inglaterra, tá? Em 1808, o governo português não respeitou o bloqueio continental e Napoleão invadiu Portugal, levando o príncipe regente Dom João e sua família a fugirem para o Brasil. Em 1810, o povo francês começa a criticar a política militarista de Napoleão. E aí o que acontece? Em 1812, depois de expandir o domínio da França a partir de diversas guerras, Napoleão domina quase toda a Europa. Em 1813 acontece um desastre, né, que foi a invasão da Rússia, onde as tropas francesas tiveram que se retirar, né, porque ocorreu a questão da terra arrasada, né, os russos recuaram, mas atearam fogo em tudo que pudesse ser utilizado pelo exército francês. Tá? E aí, devido ao rigoroso inverno russo também, cerca de 600 mil soldados franceses morreram, tanto de fome quanto de frio. Tá? Esses acontecimentos somados a outros ampliou o quê? A insatisfação e o descontentamento do povo francês para com Napoleão. E aí o que acontece? Né? Uma união, uma coalizão dos exércitos da Inglaterra, da Prússia, da Rússia e da Áustria invadiram Paris, derrubaram Napoleão do poder e o exilaram na ilha de Elba, ilha situada no mar Mediterrâneo. Aí, em 1815, Napoleão consegue fugir da ilha de Elba e é recebido em Paris sob os gritos de Viva o Imperador. Ele assume o poder novamente, porém permanece apenas 100 dias no poder. Novamente, é realizada a coalizão dos exércitos da Inglaterra, da Prússia, da Rússia e da Áustria, que volta a invadir a França e derrota Napoleão na Batalha de Waterloo. Napoleão, dessa vez, é exilado, porém, numa ilha mais distante, né? Na ilha de Santa Helena, situada no Atlântico Sul, e permanece por lá até morrer, né? E aí, o que acontece com a Europa após a queda de Napoleão? 1815. Iniciado em 1814, após a primeira vitória sobre Napoleão, Inglaterra, Prússia, Rússia, Áustria e a própria França organizaram o Congresso de Viena. Vamos primeiramente, pessoal, entender o que foi o Congresso de Viena. Congresso de Viena, de 1814 a 1815. Foi a reunião de várias potências após a queda de Napoleão, tá? Esse congresso reorganizou o mapa geopolítico da Europa, né? Devolveu os territórios e a supremacia política àqueles líderes que sofreram com o projeto expansionista de Napoleão. Nesse congresso foi criada também a Santa Aliança. O que o Congresso de Viena determinou? Primeiro, o restabelecimento da antiga divisão política da Europa, né, que tinha sido modificada no período de Napoleão, a obrigação da França de indenizar os demais países em função do prejuízo causado pelas guerras, a devolução do governo de cada país aos herdeiros das antigas monarquias absolutistas, tá? E a formação de uma aliança política para reprimir
a onda liberal e democrática iniciada pela Revolução Francesa. Tá? Então, as grandes potências, né, os monarquistas, se reuniram para defender os seus territórios. Tá? Agora vamos entender o que foi a Santa Aliança. Ela foi criada em 1815. O czar russo Alexandre I sugeriu a criação da Santa Aliança, que autorizava a intervenção em qualquer lugar que ocorresse movimento fundamentado no liberalismo democrático, né? Porque já estavam explodindo várias rebeliões com esse objetivo, tá? A Inglaterra não assinou o tratado por quê, pessoal? Prestem atenção. Porque a Inglaterra apoiava os movimentos de independência na América Latina. Por quê? Os ingleses desejavam exportar seus produtos industrializados para os países latinos, né? Os ingleses queriam aumentar o seu mercado consumidor, ok? Santa Aliança foi um acordo político entre as grandes potências monarquistas da Europa. Esse acordo foi assinado em Paris em 1815 pelo czar Alexandre I da Rússia. De acordo com a Santa Aliança, todos os reinos que fizessem parte do acordo e que tivessem sua soberania ameaçada teriam ajuda militar. Tá? Então foi um acordo para fortalecer as monarquias. Bom, fechando o capítulo 1, agora eu vou falar sobre o tema Guerra de Secessão do capítulo 2, tá? Eu separei esse assunto, pessoal, já preparando vocês para as questões do Enem, tá? Como vocês podem ver aqui na foto, isso aqui é uma imagem, né, retratando a Guerra de Secessão, tá bom? Que ocorreu nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Em meados do século XIX, os Estados Unidos já haviam promovido a expansão para o oeste e o acesso aos dois oceanos, o que favoreceu seu comércio externo, logicamente. Além disso, houve uma significativa expansão do mercado interno, motivada pelo aumento populacional, pelo desenvolvimento dos meios de transporte e pela entrada de mão de obra qualificada e de capitais estrangeiros, a partir da imigração europeia. As perspectivas econômicas do país eram, portanto, promissoras. Apesar desse desenvolvimento, havia falta de sintonia econômica e de projetos entre as duas regiões do país, né? O país era dividido assim, estados do norte, né, que formavam uma rica burguesia industrial e uma classe operária forte e bem organizada, e as áreas do sul e sudeste, cuja elite rural havia ampliado seu poder e expandido a exploração da mão de obra escrava. Tá? Essa divisão de projetos vinha desde o período colonial nos Estados Unidos. E como pela Constituição americana cada estado tem sua autonomia para decidir diversos assuntos, as diferenças entre o norte e o sul se evidenciaram cada vez mais, né? Haviam muitas divergências, principalmente na questão da escravidão, tá? Então, as indústrias do norte, né, os industriais do norte, perdão, conscientes do grande potencial econômico dos Estados Unidos, sabiam que precisavam que superar essa falta de sintonia, e integração com os estados do sul para poder crescer. Começaram então a pressionar em favor da abolição da escravidão. Foi nesse contexto que estourou a Guerra de Secessão, que durou de 1861 a 1865. Início do conflito. 7 estados do sul dos Estados Unidos, sentindo-se ameaçados em seus interesses, decidiram separar-se da União, em fevereiro de 1861. Fundaram então os Estados Confederados da América, presididos por Jefferson Davis. O presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, na época, representando a federação, não reconheceu o novo país e declarou guerra aos confederados, para reincorporar os Estados do Sul à União, dando início, assim, a uma guerra civil. No princípio da Guerra de Secessão, os exércitos dos Estados do Sul obtiveram vitórias, mas ao longo do conflito, as forças do Norte foram impondo sua superioridade militar. Ok. E aí o que acontece? Os estados do norte contavam com cerca de 20 milhões de habitantes e industriais, indústrias capazes de produzir armas necessárias ao exército. Já os estados do sul tinham uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes,
3,5 milhões eram escravizados e poucas fábricas de armamentos militares, né? E aí o que aconteceu? Só para a gente poder entender, né? Tem um comparativo aqui que eu vou falar para vocês. Estados Unidos, 1860. Principais diferenças socioeconômicas entre os estados do Norte e do Sul. Grupo dominante, Norte, industriais. Sul, latifundiários. Principal setor produtivo no Norte, indústria. No Sul, agricultura exportadora. Destaque para o algodão. A gente vê muito em filme de época americano, né? Sistema de trabalho. No Norte, trabalho assalariado. Tá? Eram favoráveis à abolição da escravidão para ampliar o mercado consumidor. No Sul, defendiam a permanência da escravidão. Norte, os industriais defendiam tarifas protecionistas para limitar as importações de manufaturados. Sul, os latifundiários eram contra as tarifas protecionistas. Política econômica. Norte, queriam proteger-se da concorrência europeia e garantir a venda de seus artigos no mercado interno. Sul, queriam vender seus produtos agrícolas no exterior e importar os manufaturados de que necessitassem. Então, vocês podem observar que as diferenças eram gritantes, né? E todas essas divergências ocasionaram o quê? A Guerra de Secessão, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Em 1863, o presidente Abraham Lincoln proclamou a abolição da escravidão. Com essa medida, estimulou os ex-escravizados do Norte a lutar contra os exércitos do Sul, além de fazer os escravizados do Sul se aliarem às tropas do Norte. Nesse ano, as tropas confederadas foram derrotadas na decisiva Batalha de Gettysburg. Okay? Mas a guerra só terminou em 1865. Podemos observar aqui que o presidente foi um grande estrategista, né, pessoal? Bom, a guerra termina em 1865 com a rendição completa do exército sulista e no mesmo ano Lincoln foi assassinado pelo sulista John Butch quando estava em um teatro em Washington. Okay? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Reconstrução pós-guerra, tá? A Guerra de Secessão provocou a morte de cerca de 600 mil pessoas e prejuízos de aproximadamente 8 bilhões de dólares naquela época. Mas os dirigentes dos Estados Unidos empenharam-se em reconstruir o país logo após o conflito, tá? O americano ele tem essa característica, né, de se reinventar, de refazer tudo. Né? Enquanto a economia agrária dos estados do Sul foi prejudicada pela concorrência internacional no mercado do algodão, cujo alicerce era a exportação desse produto, acelerou-se o ritmo de desenvolvimento industrial nos estados do Norte, que puderam contar com leis protecionistas em benefícios da indústria. Diversas estradas de ferro foram construídas para interligar o país e permitir a integração dos mercados consumidores. Em 1880, a malha ferroviária já atingia 150 mil quilômetros. As cidades industriais cresceram rapidamente, abrigando uma grande massa de operários. Né? Então, podemos observar que o país se reconstruiu de certa forma até rápido, né? Mas os dirigentes, os governantes foram estrategistas, né? Aceleraram, estimularam o ritmo de desenvolvimento industrial, né? Investiram no transporte, né? Na malha ferroviária, o que facilitou muito, né? A comunicação entre os estados, né? Visto que os Estados Unidos têm uma vasta extensão territorial, tá, pessoal? Então, por que eu abordei esses dois temas, tá? É o que eu sempre falo para vocês. Eu preparo o aluno para o Enem desde o primeiro ano. Então, são temas relevantes, a questão de Napoleão, Congresso de Viena, Santa Aliança, Guerra de Secessão, são temas relevantes que sempre caem em provas de Enem e de vestibular, tá? Então, é uma forma de ajudar vocês, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos tudo de muito bom, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.